Quem usa Kubernetes aqui, galera? Só para ter uma ideia. Bastante. A ideia aqui é falar sobre algo que se tornou comum, que é a migração de aplicações, né? Entre clouds, utilizando Kubernetes. Vamos ver se der uma travadinha aqui, eu mudo de conector. Bom, vamos lá, galera. Prometo ser breve para tentar passar o máximo dessa mensagem para vocês. Bom, primeiro, vamos começar com um problema, tá? E como eu acho que uns 70% que levantaram a mão, imagino que o problema deixou de ser técnico. Vamos tirar um pouquinho aqui da nossa carga e levar para o estratégico. Porque Kubernetes agora é um novo padrão, né? Vou mostrar, trazer dados para vocês aqui de que o medo de adotar Kubernetes não é mais um problema, complexidade não é mais um problema. Inclusive, esse ano fez 10 anos, aí a gente, em diversos relatórios, a galera está adotando cada vez mais Kubernetes, principalmente com o avanço do uso diário. Então vamos lá, galera. E aí, mesmo com a adoção de Kubernetes, o problema ele deixou de ser realmente migrar entre clouds, e passou a ser uma decisão, passou a ser um fator estratégico. Lá no D0, lá no desenho, que é a arquitetura pensada para uma única cloud. Então a gente falou, e cara, as palestras aqui tá bem massa, e eu acho que a gente pegou um gancho legal de crossplane, a gente falamos da nuvem pública aqui no Brasil, falamos de operators, né? Então, a base é essa, não é mais um problema utilizar essas tecnologias. A tecnologia está suficiente para a gente poder trabalhar com migrações entre cloud. O problema, de fato, é decidir lá no início do projeto. Então, arquiteturas pensadas para uma única cloud continua sendo um problema. O Kubernetes é adotado sem governanças e padrões. Acho que foi a segunda palestra aqui, falou sobre padronização. Não adianta eu ter um cluster para cada squad e eu não tenho um padrão de implementação disso. Falta de práticas DevOps, automação. Então a gente está falando de clouds, AWS, GCP, Azure, ambientes on-premise. Independente disso, a gente tem distribuição para cada ambiente de distribuição Kubernetes. Só que se eu simplesmente adotar essas tecnologias sem processo, pessoas temos diversas aqui. Tecnologia, a gente já superou isso. Mas se a gente não tiver processo e automação, padronização disso, esse tripé falha. Tá? E, como eu falei, o medo da complexidade, não só mais como base, mas com diversas outras que permeia. Né? Você já ouviu falar de CNCF aqui? CNCF? Aquela landscape ainda dá um pouco de angústia, não sei se... Cada dia cresce. Cada dia cresce um pouco mais. Então a gente está falando de diversas outras práticas, tá? Nessa base, para tornar esse tripé cada vez mais forte, tá? E no relatório da Spectrum Cloud desse ano, eu até dei algumas outras palestras e trouxe também, esse relatório é muito bom, porque eles contratam uma empresa e fazem entrevista com mais de 400 tomadores de decisão, empresas com mais de 200 funcionários, empresas acima de 200 funcionários. Então são empresas praticamente média para grande, né? E ano passado, 2024, o relatório trouxe a complexidade ainda como inibidor da adoção de Kubernetes. E, como eu falei para vocês, trago alguns dados. Esse ano, a gente já mudou de figura. Então, 90% dessas pessoas falaram que já utilizam ou irão utilizar de workloads com IA nos próximos 12 meses. E aí, 88% desses entrevistados apontam para o custo como o principal desafio. Né? Como propriedade, TCO, o custo total da propriedade Kubernetes, da propriedade dessas tecnologias como negócio, base do negócio, mas vai ser o grande desafio. 50% utilizam Kubernetes na ponta, como produção, e 51% ainda utilizam como Snowflakes, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês com relação a esse relatório. Quem quiser, depois eu posso mandar um PDF. Se vocês quiserem também, é só entrar no site do Spectrum Cloud, fazer um cadastro, mas quem não quiser fazer cadastro, eu mando o PDF já direto para vocês. Mas o principal ponto aqui
é que a IA vai acelerar o uso do Kubernetes, o valor do Kubernetes como base, e também o seu custo. Beleza? Então, a gente tem problemas que é mais de decisão agora, estratégico, e o principal desafio é custo. É aqui que eu quero chamar a atenção para vocês sobre a gente criar padrões, e esses padrões nos dá a possibilidade de migrar a qualquer momento entre clouds, tá? E usando o Kubernetes como base. Ainda falando sobre esses números, até 2027, Gartner prevê que mais de 90% das empresas do G2000, que são as 2.000 maiores empresas do globo, utilizem ferramentas de gerenciamento de containers, Kubernetes, enfim. Então, o Kubernetes é o padrão, né? O padrão para ambientes secos, cloud, em todo na maioria das empresas, né? E, para quem conhece CNCF, entrar lá no landscape deles, eu entrei ontem e já são 67 distribuições oficialmente certificadas. Sabiam disso, pessoal? Quem sabia disso aí? Mais de 60 distribuições Kubernetes. Cara, é o novo Linux. É o novo Linux. O que são distribuições? EKS lá, que é o Kubernetes da AWS, o AKS da Azure, GKE da Google e assim por diante. Eu não sei qual que é o da Magalu Cloud, mas é uma distribuição. Eles pegaram a base e customizaram. Eu tenho um kernel e eu customizo para um usuário Debian, para um usuário XPTO. É um novo Linux. Para ambientes on-premise, utiliza muito do RKE, que é da Rancher, né? E, cara, se vocês forem entrar lá, tem diversas distribuições. Bom, então, básico não é mais um diferencial. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas a CNCF coloca 10 passos para você tornar uma aplicação cloud nele. Então, isso aqui já passou. Isso aqui já passou. Para eu falar de operators, para eu falar de cross-plane, para eu falar de diversas outras tecnologias, para eu chegar aqui e falar para vocês que é o padrão, isso aqui tem que estar superado. Containerização, CI/CD, automação e orquestração e definição de aplicação, que é Kubernetes. Isso aqui tem que estar superado. Tá? Então não se fala sobre... Não se fala mais disso sobre relação a Kubernetes. Então, qual é desse problema que eu citei para vocês, dessa contextualização, as novas dúvidas, tá? Então, o problema mudou. O erro acontece antes da primeira decisão em se adotar cloud, em se adotar Kubernetes. Como Kubernetes, então, e Cloud Native reduzem o acoplamento entre clouds? Como que eu posso ir para a AWS e estar agnóstico à AWS? Como que uma nuvem é simplesmente a infraestrutura, detalhes de infraestrutura, e não mais fator decisório para o meu negócio? Quais são as estratégias e técnicas a serem tomadas no D0? Tá bom? Então, vou passar aqui para vocês rapidamente lá dos primeiros passos, o que de fato baseia essa decisão de usar Cloud Native, de usar também Kubernetes. Que é a parte de container. Container não é mais sobre Docker, né? Não é Docker. É sobre empacotar a aplicação, é sobre a gente ter imutabilidade. As dependências, execução, enfim, ter portabilidade, neutralidade de infraestrutura, etc. Kubernetes é um contrato comum entre clouds. Então a gente tem mais de 60 distribuições Kubernetes. Cada cloud tem a sua. Então, se o Kubernetes é o meu padrão, vocês concordam comigo que facilita a migração entre elas? Sim ou não? Então tá ficando claro, pessoal? Estão me entendendo? Sim? Aguenta firme aí, eu quero colocar o pé no almoço de vocês. Então, Kubernetes é uma grande API. A palestra anterior falou de operators. A gente estendeu a API de Kubernetes. Então, esse novo padrão veio para ficar. Kubernetes, pessoal, a gente tem os recursos nativos. Então, se eu quiser ter monitoramento, eu estendo Kubernetes. Se eu quiser ter backup, eu estendo Kubernetes. Se eu quiser ter gerenciamento de certificados, eu estendo Kubernetes. Se eu quiser ter uma verificação de saúde, um health check, eu estendo Kubernetes. Então, o Kubernetes é uma grande API. Então, isso já está superado. A gente já tem tecnologia para isso. Nós temos pessoas capacitadas para isso. O que está faltando é a decisão de arquitetura lá no D0. Tá? Mas como que eu utilizo isso para ter, então,
vimos o problema, vimos que o Kubernetes é o padrão, mas quais são as decisões que eu preciso tomar? O que de fato reflete nessas decisões? Então, componentes que facilitam essa portabilidade é o uso do Helm para empacotar e padronizar. Padrão é importantíssimo para manter o meu ambiente, inclusive, eficiente, seguro. Kubernetes para personalização de declaração, eu prefiro o Helm, tá? Operators, automação de operações complexas no API do Kubernetes, como a gente viu, GitOps, ferramentas de backup. Hoje, a gente está falando de ferramentas de backup, né? Em ambientes de cloud, em ambientes de Kubernetes, estamos falando ainda de ferramentas de backup. Então, os sysadmins aí, que já utilizam isso há muito tempo. Deixa eu até perguntar para vocês, quem tem mais de 10 anos de TI aqui? 10 anos de TI. Para vocês o tema, analisamos, porque lá atrás, quem é mais de 10 anos que já precisou migrar alguma coisa, viu, sabe o quanto é sofrido, certo? Sabe como sempre foi sofrido. E hoje, de fato, com a adoção dessas tecnologias, não precisa mais ser sofrido, só precisa, de fato, padronização e decisão lá no D0 de como adotar essas tecnologias, tá, pessoal? Então, vamos lá. Como adotar essas tecnologias? A gente tem diversos desafios com relação às clouds. Na AWS, a gente é BS, na GCP é outro tipo de disco, Azure Disk na Azure e assim por diante. Rede, muda rede, serviços gerenciados, etc. Então, se a gente for criar uma arquitetura voltada para a AWS, a gente vai ficar preso na AWS. Se a gente for criar uma arquitetura voltada para uma nuvem específica, a gente vai ficar preso na nuvem. Então, o Kubernetes como base tenta resolver isso. Mas, claro, nem toda arquitetura a gente vai colocar 100% base Kubernetes. E a gente vai precisar, de fato, de repente, usar algum outro recurso. Aí entra o Crossplane, aí entra a Terraformação, né? Aí entra, de fato, outras tecnologias para termos infraestrutura como código, para termos CI/CD, GitOps, políticas claras de backup e Kubernetes como base, pessoal. Então, tenho aqui alguns minutinhos, mas eu vou agilizar o processo para trazer algo prático para vocês com relação à migração. Não basta só falar. Eu não vou ser tão corajoso, eu vou demonstrar para vocês no vídeo que eu gravei para essa apresentação, mas a ideia é trazer esse cenário para vocês prático, depois vocês podem procurar aqui, mostro para vocês mais na íntegra, tá? E o caso é o seguinte, primeiro eu vou falar sobre um caso real, tá? Claro que eu não vou citar nomes aqui, mas vou trazer um caso real, depois eu mostro a dinâmica técnica, tá bom? Mas o principal fator é decisório. Em um caso, usando a AWS, numa questão de um erro que teve no ambiente, no S3 principalmente, uma fatura foi lá de $10 mil para $42 mil em um determinado mês, no mês de julho. $42 mil, pessoal, $42 mil. Por conta de um vacilo ali, essa fatura triplicou de valor. O pessoal entrou em contato com a AWS resistente, não quis mudar nada, não quis dar desconto, não quis, que de fato foi um erro ali do pessoal, enfim, tentaram, não conseguiram. Aí a GCP bateu na porta. Cara, vem pra cá, eu te dou um desconto, vem pra cá que eu te dou um desconto, te dou um incentivo, 3 anos aqui, você vai pagar menos, etc, fizeram cálculo pra cá, cálculo pra lá. Bastava uma decisão. Mas concordam comigo se lá em cima tomar uma decisão, cara, vamos para GCP. E se eu não tivesse padrões bem estruturados de arquitetura, essa migração seria bem caótica e até mesmo traumática. E às vezes eu poderia gastar muito mais em meses de migração do que realmente me beneficiar desse incentivo. A gente migramos esse cenário de AWS para GCP. E no primeiro mês, a fatura de $42 mil foi para $7 mil. Olha só a diferença. $7 mil. Mas foi um erro. Sim, foi um erro. A média era de 10, 11. Mesmo assim, a gente teve uma redução com base nessa média que era paga na AWS para a GCP. Uma migração, galera, de AWS para a GCP. Então, o custo lá atrás, no relatório que eu trouxe para vocês, aponta que 88% dessa galera aponta para o custo como principal desafio.
né? Até com o uso de workloads em A. Então, criar arquiteturas baseadas em migração, passíveis de portar para uma outra cloud, não é mais tem que ser um padrão, né, atualmente. Então, quais são as estratégias dessa migração especificamente, tá, pessoal? Em termos de banco, dado vai ser sempre o principal desafio, mas em infraestrutura, eu ter isso estruturado, né, uma receita pronta para eu criar do outro lado, e com relação aos workloads dentro do Kubernetes, eu ter backup para restaurar, e os projetos, todos os projetos, reapontar para o novo cluster. Então, a AWS tem EKS, a GCP tem lá o GKE, e utilizou-se de... O principal desafio aqui foi migrar dela, né? Então, nesse ambiente, eu tinha quatro cenários, 4 ambientes, Dev, QA, SRE e Prod, mais de 2.700 pods, e aí, para essa migração de AWS para GCP, no levantamento, a gente tinha quase 4 teras de volumes Kubernetes, pessoal. Quase 4 teras de volumes Kubernetes. Então, a ideia é, nessa estruturação, olhar para o que vai ser o principal desafio. O principal desafio era volume. Então, a gente, nesse caso, a gente levou ali para a AWS, para a GCP, perdão, migrando isso de um volume para o outro, fazendo a migração via volume. E a nível de workloads, utilizamos o veleiro. A migração efetiva foi em 2 dias. Migramos todos esses ambientes para a GCP. Mas, em tudo são flores, o cliente olhou na fatura da AWS lá e viu que tinha um saving plan habilitado para mais de 1 ano. E aí, cara, volta. A gente, inclusive, foi uma oportunidade muito boa para entender se a arquitetura estava bem estruturada para uma migração como essa. E a gente viu que algumas coisas precisavam ser melhoradas. Tá? E aí, o cliente falou assim, cara, volta dev e QA, volta um ambiente não produtivo. E aí a gente fez uma nova migração. Praticamente no mesmo mês, a gente migrou todos os ambientes para GCP e depois voltou metade para a AWS. Chora, pessoal. Foi uma decisão ali que o cliente não se atentou. No caso da minha equipe, a gente não tinha essa visão. E beleza, vamos voltar metade desse ambiente. Só que foi até melhor, porque 100% foi via veleiro. Vou mostrar para vocês esse caso, um cenário prático aqui. E os 2 ambientes eram basicamente volumes dentro do Kubernetes. Lá na produção, a gente tinha ainda RDS, foi lá para o SQL Cloud na GCP, tínhamos algumas complexidades a nível de cloud. Aqui, em termos de dev e QA, era tudo baseado no Kubernetes. Então, a gente migrou esses 500 GB de dado, tudo via veleiro, 100% via veleiro, que eu vou mostrar para vocês aqui a tecnologia. Quem conhece o veleiro aqui? Alguém conhece? Perfeito. Então, é sobre isso, tá, galera? Então, migramos isso praticamente em um dia, voltamos para e só reapontamos o DNS, tá bom? Bom, como que funciona essa migração a nível de veleiro, pessoal? Como funciona essa migração a nível de veleiro? Eu tenho um veleiro que é um operator, que me estende a API do Kubernetes para eu ter backup dentro do cluster, instalado na AWS, mandando para um bucket na AWS, mas aí o bucket poderia ser em qualquer lugar, fazendo backup dos recursos, do Kubernetes, o all deployment, HPA, CFC, Ingress, etc. O Health Check que foi criado aqui anteriormente, são recursos do Kubernetes. E volumes, os PVCs lá que nós temos para armazenar os dados dessas aplicações. Fazendo backup, então, das aplicações dentro do cluster. E esse cenário para vocês, nesse cenário eu vou mostrar para vocês fazendo backup de um Grafana. Eu escolhi o Grafana porque o Grafana tem um volume, eu vou criar ali um dashboard dentro desse Grafana, e a ideia é fazer backup desse Grafana, levar para o outro ambiente, simulando um ambiente cloud GCP, um Kubernetes, levando os dados também, levando os volumes também, tá bom? Então a ideia é essa, fazer uma demonstração para vocês desse cenário de 2 clusters, fazendo backup de uma aplicação que tem volume, nesse caso eu escolhi o Grafana. Eu preciso ter um veleiro instalado nos 2 clusters. A questão para eu migrar de um lado para o outro, basta eu apontar para o mesmo bucket. Perfeito? Claro aí a solução? Perfeito? E aí eu faço backup de um lado e restauro essa aplicação do outro lado. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente
a solução em vídeo. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Vou ordenar aqui esse cenário aqui de pausas. Bom, tenho 2 clusters. Simulação de um cluster GKE e AWS. Na parte de cima, obrigado. Na parte de cima é AWS. No terminal de baixo é GCP. Então, temos 2 clusters aqui nessa solução de gerenciamento de clusters Kubernetes. Tá? E depois aproveito para usar e testar lá gratuitamente. Não tenho nenhuma aplicação rodando em nenhum desses clusters, tá? Tem já uma list. Vou instalar um Grafana lá na AWS. Vou instalar um Grafana pegando o repositório oficial, habilitando o volume desse Grafana para que eu possa persistir qualquer modificação nesse Grafana. Vou acessar o Grafana e vou fazer algumas modificações, como por exemplo, criar um dashboard, criar um usuário. Então percebam ali que ele já está disponível para mim no cluster Kubernetes, para eu poder acessar e criar esse dashboard. Peguei a senha, recuperei a senha lá no secret do Kubernetes, acessei o Grafana, tenho apenas o usuário de mim, vou criar um usuário para mim aqui, juan@jackexpress.com, criei esse usuário, tenho já um usuário. Isso aí já foi persistido no volume, pessoal. Isso aí, se eu migrar e não aparecer esse usuário, eu não tenho dados sendo backupeado. Vou criar um dashboard genérico aqui só para a gente poder ter essa comprovação também de dados sendo migrado. Então lá no cenário que a gente teve, foram 500 GB de dados. A gente levou dessa forma, fazendo backup diretamente com o veleiro. Então, mandei para o bucket e aí eu consigo fazer o restore lá na GCP, no caso. Beleza? Então temos aqui o Grafana rodando, bacana, funcionando e etc. Vou fazer um backup então, no meu veleiro. Veleiro get backups, mostrei para vocês que não tem nenhum backup criado, e vou criar um backup aqui do Grafana. Grafana AWS, incluo. O legal do veleiro é que eu consigo ter granularidade no backup e no restore. Então eu incluí apenas no namespace Grafana, tá? E aí ele vai fazer backup dos recursos e vai fazer o backup do volume. Vai dar uma mensagem para mim que eu completei esse processo, tá? Estou dando um describe para mostrar para vocês que o volume foi backupeado em todos os recursos aqui para cima. Ó. Ele consegue mostrar para mim toda a lista de recursos backupeados no cluster Kubernetes. Então, agora eu vou para a GCP, tá? Não tenho nenhum backup lá visível, mas ele vai sincronizar com o bucket. Eu aguardo alguns segundinhos que ele sincroniza com o bucket, lembrando na solução lá que eu aponto para o mesmo bucket. Quando eu aponto para o mesmo bucket, automaticamente eu consigo visualizar todos os backups feitos de um cluster no outro. Perfeito? Para não ficar um negócio mascarado, eu excluí o namespace no ambiente da AWS, consigo ver o backup agora no outro cluster e vou restaurar esse backup. Veleiro restore create from backup Grafana. E aí basta eu acompanhar esse processo de restore aqui, verificar se ele já restaurou. Vai restaurar com o mesmo namespace, eu posso até inclusive trocar esse namespace, trocar o nome desse namespace, mapear para um novo namespace. O veleiro, cara, sensacional para esse cenário. Fez o restore, o Grafana já está visível no outro cluster. Lá em cima eu mudei o IP, a porta, né? O domínio é o mesmo, mas a porta é diferente. Lá em cima, na parte de cima, no terminal de cima, que seria o cluster na AWS, o cluster XP em algum lugar, não tem mais Grafana, tá no cluster, no segundo cluster. Eu vou acessar aqui para mostrar para vocês. Ó, então, estou usando o usuário que adicionei lá no início dessa demo. Consegui acessar com o usuário, consegui visualizar meu dashboard. Beleza, galera? Sou o Juan, sou marido, tenho 32 anos, sou flamenguista, líder de operações na Jack Experts, pilar de consultoria em DevOps e Cloud Native. Tá bom? Organizador do DevOps desde Brasília e agora também de Goiânia. Cloud Native Brasília deu uma parada lá. É isso, pessoal. Vocês me acham, o Juan traz vocês alimentos no LinkedIn.
e a Arma de Experts também nas redes sociais. Muito obrigado e espero que vocês tenham um bom almoço.